Salve! Vou mostrar aqui para vocês as fontes de luz que a gente vai usar nesse experimento. Vocês sabem que o sol, as lâmpadas de casa, que podem ser de LED ou incandescentes, elas têm uma coloração que varia do amarelado para o esbranquiçado, mas todas elas têm um espectro contínuo de cores. Isso significa o quê? Que elas têm todas as cores do arco-íris. Portanto, abrangendo toda a região de comprimento de onda, todo o intervalo de comprimento de onda que o nosso olho humano consegue enxergar. Já essas fontes aqui de luz, que são a lâmpada de mercúrio e a lâmpada de sódio, elas são fundamentalmente diferentes dessas fontes que a gente vê no dia a dia. Elas têm algumas cores específicas apenas. Isso acontece por causa de como elas funcionam. Elas têm algo parecido com isso em seu interior. É um bulbo de vidro, dentro do qual tem outro bulbo de vidro. E dentro desse bulbo pequenininho no interior tem um vapor, que pode ser de mercúrio ou de sódio. Esse vapor é submetido a uma tensão elétrica super alta. Essa tensão elétrica excita os elétrons dos átomos e os elétrons, quando eles se desexcitam, eles emitem luz. Mas por causa da estrutura de níveis eletrônicos desses átomos, como essa estrutura é discreta, o espaçamento entre os níveis de energia são específicos de cada átomo, e isso resulta em cores específicas que essas lâmpadas emitem. Na verdade, quando você vai olhar a lâmpada de mercúrio, por exemplo, ela tem uma luz meio branca, meio azulada, até dá a impressão de que ela tem todas as cores do arco-íris. Mas quando você vai ver no detalhe, ela tem, sim, amarelo, vermelho, verde, azul, violeta, mas só algumas cores específicas, linhas do espectro específicas, e não o espectro inteiro. É uma coisa que a gente vai ver nesse experimento. Já a lâmpada de sódio, ela tem uma coloração mais amarelada, como vocês podem ver aqui. E quando a gente observa o espectro dessa lâmpada, são dois comprimentos de onda na região do amarelo. São dois comprimentos de onda bem próximos, quase se encostando, e são os comprimentos de onda que compõem esse espectro. Essas são as fontes de luz que a gente vai usar no experimento 11 e no experimento 12. Lâmpada de mercúrio com um espectro que abrange várias cores, mas não é um espectro contínuo, e lâmpada de sódio, que tem fundamentalmente dois comprimentos de onda no amarelo. Gente, uma peculiaridade dessas lâmpadas é que elas esquentam muito. Nesse processo de excitação dos átomos e com alta tensão, todo esse conjunto aqui acaba esquentando bastante. Tem muita emissão de calor também. Então, essas estruturas aqui servem para dissipar esse calor. Notem que nós temos aqui dissipadores em volta da carcaça da lâmpada, e esses dissipadores eles têm essa propriedade de ter uma grande área superficial, o que ajuda na dissipação de calor. Então vejam que, inclusive a lâmpada de mercúrio, ela está bem mais quente do que a de sódio. É uma característica do próprio vapor de mercúrio, né? Quando acontece esse processo de excitação e desexcitação dos elétrons. Então a gente já vê aí por que a gente não usa essas lâmpadas no dia a dia, né? Elas não são muito eficientes, diferente das lâmpadas de LED que a gente usa hoje em dia, que não esquentam, né? E com pouca corrente elétrica você consegue gerar uma grande quantidade de luz. Então está aí uma curiosidade sobre essas lâmpadas e por que a gente não usa elas para iluminação cotidiana. Esse aqui é o espectrômetro óptico. Ele se chama assim porque ele serve para analisar o espectro das lâmpadas. E ele é capaz de medir ângulos, né? Então, se cada cor vai para um ângulo diferente, você consegue medir o ângulo de cada cor.
Para isso a gente tem aqui um colimador, que é responsável por capturar parte da luz que vem da lâmpada e colimar essa luz até a parte central, onde vai ter o nosso elemento refrativo, dispersivo, difrativo. E aqui um telescópio que vai permitir enxergar a luz que vai ser então refratada ou difratada. Aqui nós temos um ocular ajustável para dar foco, e é possível retirar essa ocular e observar que ela tem uma cruz que serve de mira para a gente acertar as cores que a gente quer observar. Aqui tem uma plataforma giratória, é preciso destravar esse parafuso aqui para poder girar a plataforma. Ao travar esse parafuso, eu posso mover o telescópio e medir as posições angulares. Aqui tem o nônio. Vou mostrar em seguida como fazer essa leitura. E lá atrás, lá no início do espectrômetro, tem uma fenda ajustável. Essa fenda ajustável, ela vai regular a intensidade luminosa que a gente observa. Então tem um parafuso aqui para justamente abrir mais a fenda ou fechar mais a fenda. Essa fenda a gente vai deixar bem fechadinha, mas não completamente, só para deixar passar um pouco de luz. Isso vai conferir a essa luz o que a gente chama de coerência espacial e vai permitir fazer as observações. Não vou entrar nesse detalhe do que é a coerência espacial, mas saibam que é nesse intuito que a gente fecha a fenda. Assim a gente tem linhas bem finas e fáceis de mensurar o ângulo.